As guerras mais absurdas da história. Você não vai acreditar. Fala, galera. Vocês já imaginaram um conflito envolvendo exércitos inteiros, milhares de pessoas e consequências históricas? Tudo por um motivo completamente absurdo? Pois é exatamente isso que aconteceu em algumas guerras ao longo da história. Guerras que, sinceramente, parecem mais um episódio perdido do Monty Python do que um capítulo dos livros de história. Mas acreditem, essas coisas aconteceram de verdade. Hoje, vamos mergulhar de cabeça no lado mais bizarro e inacreditável da história militar. As guerras que nunca deveriam ter acontecido. Preparem-se, porque algumas dessas histórias são tão bizarras que parecem roteiro de filme, mas são absolutamente reais. A Guerra do Balde. Quando roubar um balde deu ruim. Nossa primeira parada nos leva à Itália, no auge do Renascimento. Uma época de arte, cultura e também de muita treta por motivos, digamos, peculiares. Em 1325, duas cidades-estado italianas, Módena e Bolonha, já estavam se estranhando fazia tempo. Disputas territoriais, jogos de poder, as intrigas políticas de sempre. Uma verdadeira novela mexicana da época. Mas o que realmente botou lenha na fogueira foi um incidente inimaginável. O roubo de um humilde balde de madeira. Não, vocês não ouviram errado. Um balde. A história conta que soldados de Módena, em um ato de provocação ou talvez só de bobeira, roubaram um balde de madeira de um poço em Bolonha. Um balde, meus amigos, um simples balde. Parecia brincadeira de criança, mas os bolonheses não acharam graça nenhuma. Levaram a sério como um Corinthians Palmeiras. Humilhados, eles exigiram a devolução imediata do precioso balde. Afinal, era de madeira de lei, entalhado à mão. Tá, parei. Mas o fato é que, para Bolonha, o roubo do balde era uma afronta à sua honra, um símbolo da arrogância de Módena. Módena, por sua vez, olhou para o balde, olhou para Bolonha e disse: podem ficar com ele. Brincadeira, eles se recusaram a devolver o balde. Afinal, quem em sã consciência devolveria um troféu de guerra tão valioso? A tensão escalou rapidamente, tipo fila de banco em dia de pagamento. O que começou como uma disputa por um objeto banal se transformou em uma declaração de guerra formal. Bolonha, sedenta por vingança e talvez pelo balde, reuniu um exército de 30.000 homens, enquanto Módena se preparou para defender sua honra, e o balde, com 20.000 soldados. E assim começou a Guerra do Balde, um conflito sangrento e aparentemente sem sentido que durou 12 longos anos. Imaginem só, milhares de soldados marchando para a batalha, centenas de vidas perdidas, tudo por causa de um balde. É de cair o queixo, não é? A guerra teve seu ápice na Batalha de Zapolino, onde os exércitos de Módena e Bolonha se enfrentaram em um combate épico. No final, Módena saiu vitoriosa, mantendo não só o balde em sua posse, mas também anexando uma parte do território bolonhês. E o balde? Bem, o balde se tornou um símbolo da vitória de Módena e permanece até hoje como um troféu de guerra na cidade. É isso mesmo. Vocês podem visitar o Museu do Duomo em Módena e ver com seus próprios olhos o famoso balde que causou tanta confusão. A Guerra do Balde é um lembrete hilário e ao mesmo tempo assustador de como o orgulho ferido, a teimosia e a falta de bom senso podem levar a consequências desastrosas. É como discutir por causa de samba ou axé no carnaval. É uma lição importante para todos nós, especialmente para aqueles que estão pensando em declarar guerra por motivos fúteis. Afinal, ninguém quer ser lembrado como o cara que começou uma guerra por causa de um balde, certo? A Guerra do Porco. Quando um porco. Quase começou uma guerra. Se vocês achavam que a história do balde era absurda, preparem-se para a Guerra do Porco. Um conflito que quase aconteceu por causa de, bem, um porco. Lá no século XIX, a ilha de San Juan,
localizada no Estreito de Juan de Fuca, entre o que hoje é o estado de Washington, nos Estados Unidos, e a Colômbia Britânica, no Canadá, era um território disputado pelos Estados Unidos e pela Grã-Bretanha. A ilha era habitada por colonos americanos e britânicos, e a soberania sobre o território ainda era uma questão em aberto. Em 15 de junho de 1859, um fazendeiro americano chamado Lyman Cutler encontrou um porco preto fuçando no seu quintal, destruindo sua plantação de batatas. O Cutler, irritado com o porco invasor e provavelmente com a tensão já existente entre as duas comunidades, sacou sua espingarda e abateu o animal. O problema é que o porco pertencia a um irlandês chamado Charles Griffin, que, além de ser criador de porcos, era súdito britânico. A morte do porco, que atendia pelo nome de Old Tom, causou um incidente diplomático de proporções épicas, quase um barraco de novela mexicana. O Griffin reclamou com as autoridades britânicas que exigiram a prisão do Cutler. Os americanos, por sua vez, defenderam seu conterrâneo, argumentando que ele estava no seu direito de proteger sua propriedade. A situação escalou rapidinho, tipo fofoca em grupo de WhatsApp. O orgulho nacional falou mais alto, e logo os dois países estavam à beira de uma guerra por causa de um porco morto. Tropas britânicas e americanas foram enviadas para a ilha, e por um tempo, a ameaça de um conflito armado pairou no ar. Canhões foram apontados, trincheiras foram cavadas, e a guerra do porco parecia inevitável. Ainda bem que a diplomacia prevaleceu. Autoridades dos dois lados conseguiram apaziguar os ânimos, e a guerra foi evitada. O incidente do porco, apesar de ter gerado muita tensão e mobilizado forças militares, terminou sem nenhum tiro disparado. A Guerra do Porco, apesar do nome peculiar e das origens bizarras, serve para a gente lembrar como disputas bobas podem virar conflitos enormes, principalmente quando o orgulho nacional e a falta de comunicação estão envolvidos. É tipo discutir por causa do último pedaço de pizza. É um exemplo claro de como a diplomacia e o bom senso são essenciais para evitar que coisas bestas virem tretas internacionais. E vocês? O que fariam se estivessem no lugar do fazendeiro americano? Teriam resolvido a treta com um porco no forno, tipo um churrascão, ou teriam começado uma guerra internacional? Preparem-se para a história mais bizarra de todas, a Guerra dos Emu, um conflito inusitado que colocou frente a frente o exército australiano e um bando de aves gigantes. É isso mesmo que vocês ouviram, aves gigantes, tipo um jogo do Brasil contra a Alemanha, só que com penas. A Guerra dos Emu aconteceu na Austrália em 1932, durante a Grande Depressão. Depois da Primeira Guerra Mundial, o governo australiano concedeu terras a veteranos de guerra, incentivando-os a plantar trigo e aumentar a produção agrícola do país. O problema é que ninguém avisou aos veteranos sobre os outros moradores da região, os emus. Para quem não conhece, o emu é uma ave gigante nativa da Austrália, parente do avestruz, que pode chegar a 2 metros de altura e pesar até 60 quilos. Praticamente um nenê hilário com penas. Essas aves, que antes viviam em harmonia com os aborígenes australianos, viram nas plantações de trigo dos veteranos um banquete farto e irresistível. Igual a encontrar um rodízio de graça no domingo. Os emus invadiam as plantações em massa, destruindo as plantações e devastando a produção de trigo. Os fazendeiros, desesperados com a situação, pediram ajuda ao governo que, acreditem se quiser, decidiu declarar guerra aos emus. O plano era simples: armar um grupo de soldados com metralhadoras Lewis e munição farta e sair campo afora, dizimando os emus. Parecia moleza, né? Afinal, estamos falando de soldados treinados contra aves, por maiores que sejam. Parecia Brasil x Serra Leoa. Só que não foi bem assim. Os emus provaram ser inimigos formidáveis, mais difíceis de pegar do que pombo na praça. Ágeis e espertos, as aves se dividiam em grupos menores, usando táticas de guerrilha para evitar as rajadas de metralhadora.
Pareciam até o bando de Lampião. Os soldados, por sua vez, se viram frustrados em sua missão de extermínio. A cada investida, os emus se dispersavam, sumindo no meio do mato e reaparecendo em outro ponto da plantação, igualzinho a um time brasileiro recuando. A guerra dos emu durou semanas, e o resultado foi humilhante para o exército australiano. 7-1 da vida. Apesar de terem abatido alguns emus, estima-se que entre 500 e 1000, os soldados não conseguiram controlar a população das aves, que continuaram a aterrorizar as plantações. No fim das contas, o governo australiano foi obrigado a admitir a derrota. A Guerra dos Emu se tornou um exemplo clássico de como subestimar o inimigo pode ser um erro fatal, mesmo que o inimigo seja um bando de aves gigantes. É como subestimar o poder do Chaves no SBT. E vocês, achavam que já tinham visto de tudo? A Guerra dos Emu é a prova de que a realidade às vezes supera a ficção, e que na luta contra a natureza, às vezes é melhor encontrar uma solução pacífica. E aí, gostaram da viagem pelo lado mais bizarro da história militar? De um balde roubado a um porco fuçador, passando por uma guerra perdida contra aves gigantes, tipo a Guerra das Emas, a história está cheia de conflitos absurdos que desafiam a lógica e o bom senso. Esses conflitos mostram que, muitas vezes, os maiores absurdos da história começam com gestos pequenos, tipo esquecer o aniversário da sogra, sabe? Decisões impulsivas ou simplesmente orgulho ferido. E vocês, conseguem imaginar uma guerra ainda mais absurda que essas? Tipo uma guerra por causa de quem faz o melhor pão de queijo? Ou quem faz o melhor brigadeiro? Comentem aí qual dessas histórias mais te surpreendeu e não se esqueçam de deixar o like para mais curiosidades bizarras como essa. Valeu, pessoal!